essas cadeiras vão ser preenchidas, a começar pela tua família, as pessoas da tua família. E a irmã Elda já está adiantada, que ela está trazendo a mãe, está trazendo a irmã, né? Glória a Deus. Ela está trazendo as pessoas, logo mais vai estar a família dela aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero começar ministrando a palavra de Deus, nos alimentarmos. Depois no final eu dou os recados, aí a gente conversa algumas outras coisas também importantes. Mas nesse momento eu quero comer da palavra com você, me alimentar espiritualmente. Abra em 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 1. 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler um texto muito conhecido, que é o azeite da viúva. Talvez você já viu, já conheça, já leu. Talvez você já viu várias ministrações sobre esse texto, sobre esta passagem. Mas eu creio que Deus tem algo novo nesta noite para entregar para nós, amém? Então você fique ligado aí, não desliga, não desconecte da tomada, em nome de Jesus, esteja conectado. 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, ao profeta Eliseu: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me, o que tens em casa? E disse ela: a tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Oh glória! E disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, mas peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. Foi embora, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e esses lhe traziam as vasilhas, e elas as enchiam, glória a Deus. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. E ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do que sobrar. Aleluia, glória a Deus. Deixa o pastor agora orar pela tua vida. Fecha os teus olhos em luz. Pai amado, meu Senhor Jesus, meu amigo Espírito Santo, nesta hora tu sabes que de mim não pode vir nada de bom, meu Pai, mas eu confio e creio em Ti, que Teu Espírito neste momento está aqui comigo, e juntos nós iremos passar esta palavra que liberta, a palavra da verdade, aos corações, ó Pai, de todos que estão ouvindo esta mensagem. Me ajuda, meu Deus, a pregar esta palavra, e que Teu Espírito, que convence do erro, da verdade, do juízo, da justiça, possa, Senhor, tocar em cada vida, em cada coração, e fazer, ó Pai, uma transformação de vida, para a glória do Teu nome. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus, a começar em mim, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Com certeza, você já deve ter visto, lido, ouvido alguma ministração a respeito deste texto, o azeite da viúva. E nós vamos aprender algumas coisas sobre milagres nesta noite, através da vida desta viúva. A primeira coisa que eu quero falar para você: além de mim nesta noite, quem é que precisa muito de um milagre na tua vida? Diga glória a Deus. Além de mim nesta noite, quem precisa muito de um grande milagre na tua vida? Diga glória a Deus. Diga assim: eu preciso, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você que dificuldades, crise,
Todo mundo passa, mas a diferença é como você e eu vamos nos comportar em meio à crise e dificuldade. Porque o nosso posicionamento, a nossa postura mediante a crise e a dificuldade, o problema, as complicações da vida, é que fazem toda a diferença na nossa vitória, né? No final da crise faz toda a diferença. Interessante que nesse mês de julho, já vinha no mês de junho, nesse mês de julho, muitas coisas a gente sabe que aconteceu em volta da gente. Muitos parentes, amigos têm passado muita dificuldade. Hoje mesmo eu fiquei quase 1h30, sem brincadeira nenhuma, por Deus. Nós estávamos conversando, de 2 a 3 vezes o telefone caiu, de tanto que a gente falou. Eu falei: meu querido, acho que o telefone está caindo porque tem um prazo para a gente conversar, e a gente estourou, né? E aí ele caiu, eu ligava para ele de novo, ele ligava para mim, nós conversávamos, e ele falava um pouquinho das lutas que ele estava passando. É o mais ouvido que eu falei, porque ele pegou ali para desabafar, para pedir um aconselhamento, né? Pedir oração pela vida dele. E ele contava, é um grande amigo do passado, lá na minha conversão, ele foi muito importante também na minha conversão. Então nós temos uma amizade linda, e ele falava um pouco das dificuldades, as lutas que ele passava, a luta que ele está enfrentando com um filho, e eu conheço muito bem, que eu caminhei com eles, né? O filho dele jogava bola comigo, a gente andava junto, apesar dele ser um pouco mais novo que eu, mas eu lembro muito bem, ele caminhou comigo. Então tudo isso entristece o coração do pastor, né? A gente saber que alguém da nossa família, tanto família de sangue como espiritual, se está passando por algum problema. E ainda mais eu contava domingo, eu queria ser desencanado, eu queria não me esquentar a cabeça com nada disso, mas eu sou aquela pessoa que eu tenho empatia, eu gosto de me colocar ali no lugar da pessoa, e eu tenho a vontade de poder ajudar. O que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa? Então isso eu sofro bastante. Eu não deveria ser assim, mas é o meu jeito. Então, lendo essa história, eu vejo que esta mulher, ela precisava de um milagre urgente na vida dela, muito urgente, porque é o seguinte, ela estava vivendo uma crise pessoal e familiar aqui nessa história, e algumas coisas que eu vou pontuar, que você vai entender que a situação dela era gravíssima. Por exemplo, ela estava vivendo uma crise de ordem emocional. Nós lemos no capítulo 4, versículo 1, dizendo assim: o teu servo, ela chegou no profeta Eliseu e disse: o teu servo, meu marido, morreu. Queridos, a gente não sabe a história dela, a gente não pesquisou a fundo, e também a história não conta se o relacionamento desta mulher era bom com o marido. De repente o marido era ruim com ela, a gente não sabe. De repente o casamento deles não era bom, a gente não sabe. Mas eu acredito que era bom, porque ele era um homem de Deus, como ela relatou aqui. Ele era um profeta da escola de Eliseu, ele servia ao Deus, né? Então eu creio que ele era um bom homem. E imagine, o amor da vida dela morreu. Ela não tinha mais o amor da vida, ela não tinha mais o companheiro, aquele que ela podia conversar, desabafar, trocar ideia, né, bater papo. Ela não tinha talvez aquele que era o suporte, o sacerdote da casa, aquele que trazia o mantimento, a provisão. Ela não tinha. E diz que ela ficou viúva, ela era uma viúva. E queridos, naquele tempo ser viúva era muito difícil. A viúva normalmente ela era tratada como uma cidadã de segunda classe, ela não era benquista, vista, respeitada, as pessoas escanteavam, as pessoas não gostavam de andar junto, então era muito difícil ela ser viúva naquele tempo. E nós vemos que o primeiro obstáculo dela, a primeira crise, a primeira batalha espiritual que ela sofreu foi de ordem emocional. A segunda batalha espiritual que esta mulher estava sofrendo na vida dela era de ordem financeira. Como assim, pastor, financeira?
Ela disse para o profeta: o meu marido morreu, deixou dívidas, e agora vem o credor, ele está querendo receber, como eu não tenho dinheiro, ele está querendo levar meus 2 filhos. Olha que dificuldade. Mas pastor, podia? A lei mosaica naquele tempo estabelecia que sim, que se a pessoa devesse e não pudesse pagar, o credor podia retirar qualquer coisa de valor que tinha, que a pessoa tinha, ou, eu não tenho nada, não tem nada, mas você tem 2 filhos com saúde que pode trabalhar para mim e pagar a dívida do seu marido. Pastor, podia, a lei dava respaldo sobre isso. Mas pastor, ela não tinha quem recorrer, as autoridades da época para recorrer. Aí vem a terceira crise, problema que ela estava, a batalha espiritual que ela enfrentava. A primeira, ordem emocional; a segunda, financeira; e a terceira, jurídica, porque ela não podia contar com ninguém. Ela podia ir nas autoridades, quem fosse, não podia, porque a lei dava razão para o credor. Ele podia fazer sim, e ninguém podia dar nenhum palpite, tomar nenhum partido dela, a não ser que alguém quisesse pagar a dívida. Fora isso, ela realmente tinha que entregar alguma coisa de bem para quitar a dívida, ou entregar seus filhos naquele momento. Então você percebe que a mulher estava enfrentando um problemão, uma crise, e ela necessitava, nesse texto, de um milagre urgentíssimo na vida dela. Ela não sabia mais o que fazer. E qual foi a atitude desta mulher? Porque eu falei, a diferença é como nos comportamos em meio à tempestade. Essa é o X da questão. Qual foi a postura desta mulher que nos faz assim refletirmos sobre a nossa vida, sobre o que nós passamos? Primeira coisa, essa mulher foi ao lugar certo. Ela foi aos pés do profeta, ela foi falar com a pessoa certa. Aí eu lhe pergunto, você com certeza, assim como eu, conhece pessoas que quando passa por qualquer dificuldade, sai falando a história da vida dela para todo mundo, né? Sai contando para todo mundo, liga para todo mundo, manda zap para todo mundo. Se é da igreja, todo mundo que entra: e aí, meu irmão, paz do Senhor, como é que você está? Meu querido, eu não estou bem não. Aí conta, aí derrama, né? Aí vai falando da vida alheia, da vida que está acontecendo, quando na verdade, nos momentos difíceis, no momento de batalha, no momento de crise, de dificuldade, nós temos que correr para o altar, nós temos que correr para os pés de Jesus, porque é Ele que tem a solução para o nosso problema. É isso que nós temos que fazer. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então na hora da angústia se mostre forte e vá no lugar certo, vá aos pés do Senhor. E o segundo passo é que Deus não tem limite para nos abençoar. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, ela disse assim, né, para o servo, para o profeta, ela disse assim: a tua serva não tem nada não. Olha o que ela disse: a tua serva não tem nada não, só um pouquinho de azeite. Na verdade, ela tinha, só que ela não valorizou naquele momento que ela tinha. Ela precisava ter valorizado, mas ela não valorizou. E aí eu digo para você, o que Deus precisa, o que Jesus precisa para fazer um milagre na nossa vida, é só um pouquinho, aleluia. Com um pouquinho Ele multiplica, e a bênção vem, acontece em nome de Jesus. E ela diz: eu só tenho um pouquinho. Jesus só precisava daquele pouquinho. Aí o profeta diz: então com esse pouquinho, entra dentro do teu quarto, fecha a porta. Oh glória, olha o que Deus está falando. Intimidade, entra no secreto, vai na intimidade com Deus. Talvez você faz muito tempo que não faz isso. Ei, Jesus quer ter um tete a tete com você. Jesus está com saudade de ouvir a tua voz. Aquele momento abençoado que você separava, aquele momento de qualidade que você separava para bater um papo com Ele, para
para conversar com Ele, falar como foi seu dia. Jesus está sentindo falta desse momento, aleluia. Que você possa nesta hora, assim como essa mulher aconteceu com ela, também ter esse momento de se isolar. Lembra quando você voltou do encontro com Deus? Lá você, com certeza você pegou tudo aquilo que você aprendeu lá, né? Aí você falou, vou botar em prática. Aí quando você voltou, você separava momentos de qualidade, você ia para um cantinho ali, o quarto de guerra de oração, aí você colocava um louvor, aí você buscava a presença de Deus. O que mudou? Porque Jesus continua sendo Deus, nada mudou. Se eu te perguntasse agora para você, quantos porcentos você tem? Porque lá você recebeu 100% de Deus. Quantos porcentos você tem ainda daquele encontro que você teve com Deus na tua vida? Talvez você fale, pastor, eu tenho 50, pastor, eu tenho 10, pastor, eu tenho 20. Mas eu quero dizer para você, você tem 100%, é que você não está usando, porque Deus ainda habita dentro de você, aleluia, glórias a Deus, aleluia. E aí quando ela fez o que o profeta disse, o profeta falou, olha, separe vasos, vasilhas, e vai derramando esse pouquinho que você está dizendo aí, ó. Vai derramando esse pouquinho, e conforme vai enchendo, separa de lado. Vai pegando aí dos vizinhos vasilha, um monte, pega bastante, e vai enchendo. Encheu de azeite, separa de lado e vai enchendo outra. E aí eu te pergunto, você sabe por que o azeite parou? Porque aqui diz que chegou uma hora que o azeite parou. Nós lemos aqui na história. Por quê? Será que a capacidade do nosso Deus se esgotou? É claro que não. Por quê? Foi porque as vasilhas acabaram. Foi por isso que o azeite parou. Se tivesse mais vasilha, com certeza o azeite continuaria derramando. Quem estabelece o limite do milagre, da bênção na minha vida, na sua vida, sou eu, é você. Somos nós que estabelecemos até onde Deus pode trabalhar. Aí eu me lembro de Ezequiel 47, quando você lê do versículo 3 ao 6, você vai ver a visão do rio das águas purificadoras. O profeta está lá, ele vê um anjo com um cordel de medir, e o anjo diz para ele, mede 1000 côvados, e diz para ele, entra nas águas. E ele entra, e ele fala, e as águas me davam nos pés, nos artelhos. E o anjo mediu mais 1000 côvados, e disse, entra mais. E ele entrou, e as águas me davam nos joelhos, perto da canela. E o anjo disse, entra mais, mediu mais 1000 côvados, entra mais. E as águas me deram nos lombos. Ei, enquanto as águas estão nas pernas, no joelho, na cintura, você ainda tem um controle da situação. Mas aí o anjo mede mais 1000 côvados, diz, entra. E quando o profeta entrou, ele disse, eram águas que me cobriam, e eu não podia mais andar, eu tinha que passar a nado. Deus quer que você mergulhe mais profundo em intimidade com Ele, que você passe o controle da tua vida para Ele. É Ele que quer dirigir a tua vida. Enquanto você está ali e você tem o controle na tua cintura da água, você decide o caminho, você decide o que fazer. Mas quando você mergulha mais na presença dEle, é Ele que comanda a nossa vida, aleluia. É Ele que domina, aleluia, glória a Deus. Porque o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é grande, poderoso. A Bíblia fala, a Bíblia fala que Ele abre o mar, que Ele para o sol. O nosso Deus transporta profeta dentro do ventre de um peixe grande, sem machucar. Ele chama raios e estrelas pelo nome. O Senhor nosso Deus, Ele sabe o peso dos ventos. Olha que tremendo que Ele é. E olha que interessante, a impossibilidade, aquilo que é impossível para mim e para você, é a plataforma do milagre nas mãos do nosso Deus. Então não há impossível para Ele. Lucas 1,37 diz isso, para o nosso Deus nada é impossível.
Então não importa o que você esteja passando, o que você veio aqui enfrentar nesta noite, mas depois que nós orarmos, Deus vai abrir os céus ao teu favor e o teu milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Você vai sair daqui carregando o seu milagre. Não importa se as portas se fecharam, se a situação na tua vida está difícil, continue dando glória a Deus, confiando, crendo, porque vai ter milagre na tua vida, vai ter multiplicação na tua vida de bênção, em nome de Jesus, aleluia. E olha que interessante, a palavra profética na vida desta mulher não se encaixava. Olha a situação que ela estava, que se encontrava. Como é que Deus poderia salvar a situação que ela estava passando? Ela olhava para todos os lados e falava assim: deu ruim, perdi meus filhos, eu não tenho dinheiro. E talvez a gente se encontra muitas vezes nessa situação, a gente olha para todo lado. Aí eu me lembro quando o povo, junto com Moisés, saiu do Egito, e Faraó veio atrás, no encalço, e aí eles se depararam ali na frente com o mar morto, e dos lados as montanhas, na frente o mar, e atrás o exército de Faraó. Com certeza eles olhavam para todo lado e falavam: não tem jeito. Mas para Deus tem jeito, porque a última palavra é dele, aleluia. Então não importa o que você esteja passando, a última palavra vem dele. E muitas vezes a palavra profética na nossa vida não se encaixa com a realidade hoje. É por isso que nós duvidamos. Lembro-me da passagem de Gênesis 18, quando Abraão recebe a visita de 3 anjos do Senhor, e ele está na porta da tenda, ele está conversando com os anjos, e Sara está cozinhando ali, fazendo alguma coisa para servir para os convidados, e um dos anjos diz para Abraão: Sara e você serão pais, Sara dará à luz a um filho daqui a um ano, daqui a um ano você segurará o menino nas suas mãos. Sara estava dentro da tenda, mas estava ouvindo a conversa. Quando ela ouviu o anjo falar isso, ela riu. Por isso que o nome Isaac significa riso. Ela riu, porque a condição dela e do marido não fazia sentido. A Bíblia diz que eles eram velhos de idade, e ela já tinha cessado ali o momento de ser mãe. A madre dela tinha fechado, o costume de mulher havia cessado, as regras haviam cessado na vida dela. Então, cientificamente, fisicamente, era impossível aquilo acontecer, mas Deus, que pode todas as coisas, Ele operou um milagre e nasceu Isaac. Aleluia, glória a Deus, porque Deus é poderoso, aleluia. O apóstolo sempre conta, ele diz que, ele sempre conta um caso que ele evangelizava muito num lugar que tem lá, onde a gente mora lá, chamado Favela da Água Vermelha, Nós conhecemos também como Brejo do Sapo, Porque é uma baixada do Sapo a gente chama, Ele sempre fala da experiência, quando ele ia evangelizar lá. E ele disse que uma vez, em um dos evangelismos, veio aquela irmãzinha do coque, aquela irmãzinha da saia grande, do reteté, E ele olhou assim e viu aquela irmãzinha humilde, simples, e ele na prova, o lombo ardendo, sabe? Uma prova, aquele momento de prova. Ele disse que talvez foi a fase mais complicada da vida dele, aonde que se Jesus viesse e falasse assim: olha, para entrar no céu você precisa ter R$1, virasse ele de cabeça para baixo, não caía nenhuma moeda, porque não tinha nada. Ele falou: para mim andar para qualquer lugar eu tinha que ir a pé, que nem dinheiro para pegar condução eu tinha. E assim, as coisas tudo difícil. E aí a irmã vem e profetiza na vida dele: olha, eu vejo Deus levando você a vários lugares, várias nações. Ele olhou assim, olhou a condição dele, olhou a irmã. Amém, irmã. Ele diz: eu falei amém para não ficar chato, Mas ele olhou e falou assim: olha a minha realidade, eu não tenho dinheiro para ir para o Tatuapé, pegar um ônibus e ir para o Tatuapé. Como que isso pode acontecer? E alguns anos se passaram, Deus reverteu a situação,
mudou a sorte. E hoje, graças a Deus, ele conheceu vários locais, vários lugares. E ele sempre lembra da profecia que foi entregue naquele dia. Mas a realidade não condizia, né, com a profecia naquele momento. É igual hoje. Ontem, uma pessoa falou para nós assim: pastor, a minha mãe teve um sonho com você. A mãe dele já veio aqui, dessa pessoa. A mãe dele já veio cultuar aqui, ela conhece o tamanho da nossa igreja. A minha mãe teve um sonho com vocês. Ah, é? É. Ela sonhou que ela estava na manancial de vocês, Aricanduva, mas era em outro lugar. E pastora, ela disse que era muito grande. Ela disse que era muito grande. Eu falei, glória a Deus. Aí eu olho a nossa realidade hoje e falo, meu Deus, não dá. Mas para Ele pode todas as coisas. Eu creio. E eu tomei posse. Na hora eu lembrei dessas coisas que eu estou falando aqui do apóstolo, de Sara. Eu lembrei na hora, falei, amém, Senhor, eu tomo posse. Eu creio nessa palavra. Somos nós, em nome de Jesus. Deus vai mandar as multidões. E nós vamos viver esse milagre em nome de Jesus. Se você crê, diz amém aí. Glória a Deus. Coloque Isaías 43, 26 para mim, Felipe, por favor. Isaías 43, 26. Você está precisando de um milagre? Olha o que Deus manda eu e você fazer aqui nessa passagem. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Aleluia. Ele quer nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar. Então busque a Ele. E olha que interessante, nós servimos a esse Deus maravilhoso. Vou colocar Isaías 66:1. Já está no Isaías aí, só muda para 66:1. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é tão grande que a terra, o planeta Terra, é aonde ele senta. E eu não sei se está aqui, como é que está, o escabelo dos meus pés. É esse escabelo, é a tradução. Esse escabelo para o judeu é um banquinho, aonde o judeu ele reclina o pé para descansar. Então está falando aqui que o céu é o meu trono e o nosso planeta Terra é aonde que ele coloca o pé para dar uma descansada. Oh, glória! O nosso Deus, olha, você consegue imaginar o tamanho desse Deus que pega o mar da nosso planeta, ele pega na concha das suas mãos, o oceano. Oh, glória! Só que olha só, ele é tão grande que ele nem precisa olhar para cima, porque não tem ninguém acima dele. Ele é absoluto. O nosso Deus, ele é tão grande, mas sabe por que eu admiro esse Deus? Que ele é tão grande, mas ele cabe dentro do meu e do seu coração. Aleluia. Porque o ser humano, ele tem um buraco na sua alma. E esse buraco, esse vazio que tem na nossa alma, ele só é preenchido com a presença de Deus na nossa vida. E ele cabe direitinho. E é por isso que você pode cantar: não há Deus maior, não há Deus melhor. Aleluia. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Aí você pode cantar, porque não há Deus maior. E aí na história nós vemos muita gente se dando mal, desafiando ele. Por exemplo, quando nós vamos lá no Egito, eu falei de Moisés, quando ele se apresentou lá para Faraó, para dizer, deixa o meu povo ir. Deus mandou você deixar o povo ir. Você vai ver em Êxodo capítulo 5, versículo 2, Faraó dizer, Deus? Quem é esse Deus? Oxe, eu vou deixar? Não vou obedecer não. Quem é ele que pensa que é maior que eu? E aí você sabe o que aconteceu com o Faraó, né? Deu ruim, porque foi desafiar o nosso Deus tremendo. A Bíblia fala de um homem chamado, a história fala de um homem chamado Auguste Comte. O nome dele eu escrevi aqui porque é grande, é complicado, senão eu não ia saber. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte.
Então, Auguste Comte, ele é o pai do positivismo. Depois, se você quiser pesquisar, você vai ver. Ele criou uma seita chamada positivismo. E o dia que ele criou, ele disse assim: a nossa religião, que ele chamava de religião, mas era uma seita, a nossa religião vai ser maior do que o evangelho de Cristo, do que o cristianismo. E uma vez ele pegou um dos seus empregados e ele disse assim: olha, fundei uma religião chamada positivismo e você vai ser um dos meus discípulos, você vai me seguir. E o empregado dele, crente, disse assim: senhor Augusto, eu posso até servir o senhor, só que o senhor primeiro vai ter que passar pelas 3 peneiras. Que peneira é essa? A primeira, o senhor vai ter que nascer de novo de uma virgem. Se o senhor fizer isso, passou pela primeira peneira. A segunda peneira, em seu nome eu vou orar por um enfermo e ele vai ser curado. Em seu nome eu vou orar por uma pessoa que está endemoniada, e os demônios vão sair, vão temer. No teu nome eu vou expulsar demônio. Em teu nome eu farei milagres, sinais, maravilhas e prodígios. E se passar pela segunda, aí vem a terceira e última. O senhor vai ter que morrer numa cruz pelos meus pecados, e depois o senhor vai ter que sozinho ressuscitar de novo ao terceiro dia. Se o senhor fizer isso, eu prometo, eu serei o seu discípulo número 1. Mas a história diz que Auguste Comte olhou para o céu e falou: verdadeiramente só Jesus Cristo é Deus, aleluia. Todo povo teve que reconhecer na face da terra que não há Deus maior, não há Deus tão grande como nosso Deus. E olha também o que nosso Deus, Ele nunca viu e nunca vai ver também, é um problema que Ele não possa resolver. Então você está aqui hoje, você está no lugar certo, porque nosso Deus, Ele nunca viu e nunca vai ver um problema que Ele não possa resolver. Nós passamos por um período difícil aqui, são 6 anos e meio que essa igreja está aqui, e foi luta, irmãos, não foi fácil chegar até aqui, 6 anos e meio, tanta coisa aconteceu. Quem está aqui mais tempo que a gente, ou ouve as nossas histórias, alguns conhecem a nossa luta superficialmente, alguns chegaram agora, mas a gente já teve tanta luta. Quando nós chegamos aqui, tinha um pessoal aqui nesse posto de gasolina fazendo um pagodão ao vivo, com as caixas tudo virada para cá. Aqui em cima já foi lan house, pessoal tabacaria. Aí rolava o funkão, rolava fuma aí, o pessoal fumava, aquele cheiro vinha aqui, né? Aí às vezes o pessoal do louvor estava tocando, né? E estava ali na adoração, daqui um pouco já I love you, aí misturava tudo, porque era uma coisa linda, sabe? E daqui um pouco saiu, falamos, glória a Deus, agora vamos ter um pouquinho de paz. Aí veio, vocês sabem, nossos amigos, aí olha, foi tanta luta, irmão, tanta luta, mas Deus deu graça, aleluia, e nós vencemos todas as crises, dificuldades, estamos de pé. E olha, que interessante, nós não deixamos, veio a pandemia, esqueci da pandemia, ficamos 1 ano e meio fechado, né? E graças a Deus estamos aqui, e não deixamos nem um pouco de pregarmos a palavra, de falarmos a verdade, pregarmos Jesus que cura, liberta. E Jesus, ele falou assim: meu filho, você não negou a fé, vocês continuaram alimentando a multidão, por isso eu não deixarei vocês no prejuízo da fé, não deixarei vocês na zona de vergonha. E graças a Deus nós estamos de pé por causa dele, como nós cantamos, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, aleluia. Aí eu me lembro daquela passagem de Mateus 14, se você quiser colocar Mateus 14, 20, porque eu vou falar do 20. Mateus 14 está falando ali quando Jesus, ele faz a primeira multiplicação do pães e peixe. Jesus, ele pega os discípulos e alimenta uma multidão. O versículo 21 vai falar que ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha só, sabe com quantos? 5 pães e 2 peixinhos apenas. Jesus alimentou uma grande multidão.
E depois que ele alimentou esta multidão com 5 pães e 2 peixinhos, quando terminou tudo, aqui no 14:20 diz que sobraram 12 cestos cheios. Olha que lindo. Qual era o número dos discípulos de Jesus? 12. Quantos cestos cheios sobraram? 12. Isso significa que enquanto eu e você alimenta a multidão, Jesus está cuidando do nosso cestinho. Aleluia. Jesus está cuidando da sua vida. Jesus está cuidando do teu milagre. Vai acontecer. Então alimenta a multidão. E aí, voltando aqui ao texto para nós encerrarmos, 2 Reis, capítulo 4, no versículo 7, a viúva foi ao profeta Eliseu e falou: beleza, profeta, fiz como você falou, está aqui tudo, todas as vasilhas cheias de azeite, e agora? Faço o quê? E o profeta disse no finalzinho: vai, vende o azeite, paga toda a tua dívida, e o que sobrar, você e seus filhos vivam do resto. Ou seja, Deus deu a provisão, Deus deu a aposentadoria para aquela mulher, Deus deu o escape, Deus deu ali o milagre para ela. Aleluia. Deixa eu te explicar o valor do azeite naquele tempo, porque talvez você fale: azeite, pastor, ele pagar tudo isso com azeite. Deixa eu explicar para ficar mais claro, para fazer um sentido para você, como o azeite era importante naquele tempo. Quando você lê 2 Crônicas, capítulo 2 em diante, capítulo 2, 3, 4, você vai ver Salomão construindo o templo de Salomão, de adoração ao Senhor. E Salomão, ele trazia, para construir aquele templo, ele trazia ouro fino, ouro puro de Ofir, da cidade de Ofir. Aí você vai lembrar: pastor, é a música do Anderson Freire? Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Porque Ofir tinha o ouro puro, um ouro fino, um ouro muito abençoado. Lá todo mundo gostava daquele ouro, era um ouro especial. E ele manda trazer o melhor, lá de Ofir. Ele manda trazer prata da Arábia. Ele manda trazer cedro e marfim do Líbano. Salomão, ele contrata mão de obra especializada da cidade de Tiro. Ele contrata os melhores. Salomão manda trazer cavalo de raça do Egito. E sabe como ele pagava tudo isso? Com azeite. Aleluia. Então aqui você começa a entender. E eu quero dizer para você, a partir de uma botija, Deus colocou na vida daquela viúva uma riqueza incalculável. Então assim, em nome de Jesus, erga tua mão aqui para os céus, e eu quero profetizar em nome de Jesus, vasilhas cheias na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai viver os milagres de Deus, vasilhas cheias na tua vida, porque o Senhor lá em Colossenses, em Efésios 3:20, está dizendo que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina, e Ele vai fazer multiplicar na tua vida em nome de Jesus. A bênção vai chegar, o milagre vai chegar, vasilhas cheias em nome de Jesus na tua vida. Você pode ficar de pé nessa hora em nome de Jesus? Diga assim: Senhor Jesus, eu vou viver os seus milagres, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu orar, depois nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Aí depois você coloca, tá bom? Vamos orar primeiro. Fecha os teus olhos, peça para Deus o que você está precisando agora. Coloca o teu coração, a tua vida no altar do Senhor, e ore agora comigo em nome de Jesus, mas com fé. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja. Meu Deus, nós temos enfrentado tantos desafios, meu Pai, mas no Senhor nós temos vencido todos, e não vai ser diferente agora, meu Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar a vitória no teu nome, Senhor. Nós vamos testemunhar do teu poder, da tua graça, da tua força,
dos milagres que nós vamos viver, ó Pai, em nome de Jesus, a multiplicação do Senhor sobre a nossa vida, a multiplicação de bênção, de livramento, em nome de Jesus, Pai. Visita cada coração neste momento. Tu sabes, meu Pai, o que essa pessoa necessita, o milagre que essa pessoa precisa urgentemente, assim como o meu tu conheces, e em nome de Jesus, renova-nos, restaura-nos, faz, Senhor, o teu querer, faz um milagre, meu Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Nós oramos, agradecidos, ó Pai, pelas bênçãos que ainda vamos receber, mas já sabemos que vamos receber, porque nós cremos num Deus fiel e poderoso, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, amém. Glória a Deus. Você pode dizer amém?